Espero que vocês estejam gostando. E lembrando que qualquer dúvida durante o curso pode estar mandando pelo chat, né? Que a gente vai estar respondendo para vocês. E assim que terminar, peço que aguardem uns minutinhos na chamada que a gente tem uns recadinhos para vocês, beleza? Senhor Rodolfo, Leonardo e Leonichel, fiquem à vontade, podem dar início aí. E beleza, então. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de OpenCV. E a gente vai começar o nosso curso de hoje dando uma retomada no que foi falado ontem sobre Bitwise. A gente passou um pouco rápido sobre isso e a gente queria mostrar um pouco mais sobre isso para não ficar dúvida nisso. Então, eu vou mostrar alguns exemplos. Um exemplo simples aqui para ilustrar um pouco e dar uma retomada no que eu disse no final da aula passada, que é sobre Bitwise, e daí a gente volta ao conteúdo normal, beleza? Então, eu só vou compartilhar a minha tela aqui para dar uma explicada um pouco melhor no que é aquelas operações Bitwise, que no caso aqui elas são bastante importantes. Tá todo mundo vendo a tela? Dá para ver sim, Rodolfo. Beleza. Então é o seguinte, esse código aqui eu não vou explicar passo a passo, mas ele basicamente faz o seguinte, ele cria duas imagens, a primeira tem um retângulo na vertical e a outra imagem tem um retângulo na horizontal. As duas imagens elas estão binarizadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o que é esse Bitwise, o que é esse AND e o que é esse OR do Bitwise. Então, eu só vou rodar o código aqui e mostrar as duas imagens que a gente vai trabalhar hoje. Ver se está tudo certo. Note imagem 2. Aqui está errado. Deixa eu só corrigir aqui. Aí. Beleza, então, essa é a nossa primeira imagem, onde tem um retângulo na vertical, e essa é a nossa segunda imagem. Basicamente, o Bitwise ele trabalha com intersecção e união. Então, o AND, ele se trata da intersecção dos dois. Então, se caso eu fazer um Bitwise AND dessas duas imagens, ou seja, ele vai pegar essa imagem e o resultado tem que ser uma cruz. Vocês conseguem enxergar isso? Porque aqui onde está em preto seria o false, o 0, e aqui onde está o branco seria o true, o 1. Então, se caso a gente fazer a intersecção dos dois, ele forma uma cruz. Então, eu vou rodar aqui, fazer o Bitwise AND dos dois, e vou mostrar a imagem para vocês. No caso aqui, é isso. Bitwise 1, Bitwise 2, isso. Isso, exatamente, a intersecção dos dois. Então, no caso, ele não forma uma cruz, né? A intersecção, ele só pega
o que realmente está presente nos dois, não é, o outro é a união, é o, é o, é o de cerrado. Então, no caso, ele só vai pegar o que é true nas duas imagens, o que é nas duas imagens, que no caso é só esse pequeno retângulozinho bem aqui no meio, ó. É no meio das duas imagens. Isso daqui seria trabalhar com é, é, operações binárias, assim, como dizer, igual em lógica digital, em lógica booleana, que você trabalha, você consegue trabalhar com imagem também. Então, esse seria o AND, ou seja, só a interseção. Então, sendo isso aqui o AND, a gente passa para o OR. O OR, então, vai ser a nossa união. E no caso aqui, ele vai formar uma cruz, porque ele pega tudo que for true. Tudo que for true, ele une as duas imagens. Tem o NOT também, tem a SHOR, tem o XNOR, e tudo negócio você consegue literalmente fazer uma expressão booleana com isso. Porém, isso é mais usado em máscaras, como foi dito anteriormente na aula passada. Eu e o Armelin, a gente estava conversando antes de iniciar o curso, de que esse negócio ele é usado muito no Pathfinder do Illustrator. Se alguém daqui trabalha com o Illustrator, que algumas daquelas operações você na prática está fazendo um bitwise entre elas. Eu acredito que isso tem Photoshop também, eu não sei ao certo, mas isso com certeza tem, porque você trabalha com lógica binária em imagens, o que torna a maioria das aplicações mais fáceis, vamos dizer assim. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tá tranquilo, Rodolfo. Beleza. Ô, Leonardo, é isso mesmo, né? Você sabe alguma aplicação disso no Photoshop, ou isso não inclui muito? Vê se você consegue falar alguma coisa pra gente. A gente utiliza isso aí muito mais no Illustrator. O que pode acabar sendo no Photoshop é o caso da linha mágica, ferramenta de seleção, esse tipo de coisa, ele deve aplicar um bitwise. Legal. Então, beleza, então. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso curso, começando da onde a gente não conseguiu terminar ontem, que é o histograma. Então, eu vou apresentar aqui e eu vou dirigir a palavra para o nosso queridíssimo amigo Leonardo. Fique à vontade. Beleza. Deixamos aqui duas imagens para vocês. Uma imagem que mostra o histograma e a operação que a gente vai fazer nele, que é a famosa esticada de histograma. Eu deixei uma imagem aqui, a gente subdividindo o histograma em 5 partes. Quando a gente fala em histograma, a gente quer falar sobre um gráfico, que é a relação entre a quantidade de pixel presente na nossa imagem em função da tonalidade de tais pixels. Na aula passada, a gente falou que a tonalidade de um pixel varia de 0 até 255. Como estaremos tratando de escala cinza, a gente vai tratar o 0 como preto absoluto e o 255 como branco absoluto. E os valores entre 0 e 255 são as tonalidades de cinza, indo do mais escuro para o mais claro. E nessa subdivisão, a gente consegue ver que a gente tem algumas áreas específicas no nosso histograma, que é o caso da esquerda para a direita. A gente começa com as cores pretas da nossa imagem e vai evoluindo para cores escuras, cores médias, cores claras e, por fim, cores brancas.
Essas subdivisões não estão exatamente no lugar, até porque não tem como a gente definir quando o pixel deixa de ser preto e passa a ser escuro, entende? A gente faz isso daí mais para ter uma boa visão de como que é a subdivisão de um histograma. E vocês podem ver que formam ondinhas nesse histograma. Essas ondinhas, ou seja, a altura da nossa onda, é a quantidade de pixel presente. Então a gente vê que nessa foto aí, por exemplo, que é a foto da Lena, a gente tem muitos tons médios e tem mais tons escuros do que claros. Tanto é que quando o Rodolfo ele fez o thresholding, no começo a gente começou ficando com uma imagem quase que totalmente preta, principalmente quando você binariza a imagem. Por isso que o Rodolfo teve que elevar o thresholding para 168, se eu não me engano, que é quando a gente começa a pegar mais pixels claros. Mas, continuando aqui, a operação que a gente vai fazer, que eu falei que esse esticamento de histograma, é chamado de equalização de histograma. Esse processo consiste na gente pegar esse nosso histograma e puxar ele tanto para o lado preto quanto para o lado branco. A gente meio que, como vocês podem ver nessa imagem aí, no canto inferior esquerdo, essa que está cheia de risquinho, a gente pegou a imagem em cima dela e começou a criar espaçamento entre cada uma das linhas verticais. Esse espaçamento faz com que nossas cores tendam mais para o escuro e mais para o claro. Isso daí forma uma coisa que a gente chama de contraste na imagem. Isso é imprescindível para aprimorar a nossa detecção de bordas na imagem, que é o que a gente vai fazer futuramente nesse curso. E esse é o processo que a gente utiliza para equalizar o nosso histograma. O Rodolfo vai fazer um código e vocês poderão ver o real resultado de tal equalização. Agora eu já posso passar a palavra para o Rodolfo. Legal. Só lembrando que esses gráficos que estão mostrados aqui, eles estão na escala cinza, ou seja, é necessário que você passe o seu histograma para cinza. E, porém, você consegue criar um histograma separado para cada cor da sua escala. Vamos supor que você esteja com uma imagem BGR, um exemplo. Você consegue separar cada um desses elementos e então você passa para um histograma próprio onde aparece cada cor. No caso aqui a gente só vai mostrar na escala cinza porque é o que a gente realmente utiliza. Porque você, na maioria das vezes, na maioria das suas aplicações em tratamento de imagem, você precisa transformar a sua imagem em escala cinza e realizar essa equalização de histograma para melhorar o contraste dela e você conseguir trabalhar ela de uma maneira bem mais fácil. Beleza, então a gente vai para o código agora. Para o código aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí. Eu vou criar um outro aqui. Um histograma.py. Eu vou importar as nossas bibliotecas de padrão. As nossas bibliotecas que a gente quase sempre usa. E beleza. O que a gente vai fazer vai ser utilizar a imagem da Lena de novo, porque quando você equaliza a imagem dela, fica bem nítido a mudança dela. Então, data/lena.jpg. Eu vou transformar essa imagem em escala cinza, CVT Color, ING, CV2.color, CV2.color, traço H, sem o negócio automático a gente não faz nada, né? É de BGR, para gray. Então, deixa eu só arrumar aqui. Então, a gente tem a nossa imagem. Eu vou mostrar para vocês e como
como essa imagem está. A gente já viu várias vezes ela, mas a gente só vai mostrar de novo. CV2. Eu vou fazer daquele método mesmo. CV2.0, weight_k e CV2.destroy ao index. Beleza, então eu só vou mostrar a imagem para vocês novamente. Beleza. Essa é a nossa imagem da Lena em preto e branco. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou plotar o histograma dessa imagem para mostrar para vocês. Então, e para isso, eu vou comentar esse. Eu vou comentar esse e eu vou usar o Matplotlib para ilustrar o histograma para vocês. Então, é plt.ist, porque ele já tem uma função própria para isso, e img.revel. O que essa função faz? Ela é uma função do NumPy e ela apenas deixa os nossos o nosso array em uma dimensão. E lembrando que o nosso array ele tem 3 dimensões. Então, é o que esse revel faz? Ele estica para uma direção. Beleza. Então, aqui a gente vai colocar o nosso limite, que no caso é 256, e ele vai de 0 até 255 aqui. E eu vou dar um plt.show para mostrar o histograma para vocês. Se ele vai printar aqui. Esse é o histograma da imagem da Lena. Eu vou até fazer o seguinte, tirar isso aqui, eu vou printar os dois juntos. Ah, ele dá problema. Olha, não deixa printar os dois juntos. Mas enfim, então esse seria o histograma da Lena, da nossa imagem, sem equalizar. Então, eu preciso fazer o seguinte, equalizar essa imagem. Eu preciso pegar essa imagem e esticar. Apenas recapitulando, o histograma ele mostra quantidade de pixels pela sua intensidade. Ou seja, se caso a gente vier aqui perto de 160, a gente vê que a gente tem quase 2.600, 2.700 de pixels no valor de 160. Na escala cinza. E assim vai. É desse jeito que a gente analisa o nosso histograma. Então, eu vou fazer aquele processo de esticar o histograma. Então, eu vou fechar aqui. Ela aparece aqui, então tem que colocar isso aqui. Beleza, deixa eu só mostrar de novo para vocês. Aqui, a Lena e o seu respectivo histograma em escala cinza. Então, eu vou fechar esse aqui e esse aqui. E agora eu vou fazer a nossa equalização. E lembrando que precisa ser em RGB. Em RGB não, em cinza. Então, eu vou pegar o resultado aqui, eu vou fazer CV2.equalize histograma, ou seja, ele já tem uma função pronta para isso, ele facilita horrores para a gente, e eu vou passar simplesmente a nossa imagem aqui, que no caso é a nossa imagem em escala cinza. Eu vou printar essa imagem equalizada, dar um result aqui. Eu não quero printar o histograma por hora, e eu vou mostrar para vocês o resultado aqui. Result not defined é res.
Beleza. Então, essa é a nossa lena comum. Aí. Essa é a nossa lena comum e essa é a nossa lena equalizada. Note que os pixels, a imagem ela fica bem mais nítida, porque os pixels eles ficam bem mais distribuídos ao longo do eixo de intensidade de pixel. A gente consegue ver uma imagem bem mais nítida e fica bem mais fácil de você trabalhar com esse tipo de imagem. Para a maioria das aplicações, é muito mais fácil você equalizar a sua imagem primeiro e aí sim trabalhar. A gente vai ver em alguns códigos aqui que quase sempre a gente vai estar equalizando a imagem para detectar borda. E se caso essa borda ela fique ruim, se você não equaliza, você pode equalizar que tenha certeza que isso vai melhorar. Mas claro, a imagem precisa estar bem tratada também. Você precisa aplicar um filtro nela e assim vai. Então, essa é a nossa lena e essa é a nossa lena equalizada aqui. Então, eu vou fechar as duas e eu vou plotar o gráfico não, o nosso histograma é a mesma coisa, só muda que eu vou dar um res.revel aqui. Vou tirar aqui para mostrar só um histograma. Está aqui, ó. Note que ele está bem mais esticado. A distribuição de pixels agora tem um pixel 0 aqui e ele chega até 255. Ou seja, ele atinge os dois picos e ele está bem distribuído. Porém, note que ele fique com esses passos em vão aqui. Eu estava discutindo com o Armelin e o Léo Nichel de fazer um código onde a gente reaproveita esses pixels vazios aqui, porque a gente literalmente tem intensidade de pixels vazias. Então, o que aconteceria em uma imagem se a gente reaproveitasse esses pixels que não têm intensidade e ver se caso ele melhora a imagem ou não. No caso, isso aqui vai ser um trabalho manual, mas fica aí o desafio para quem quiser realizar um código onde você estique a imagem, mas preserve todas as intensidades de pixels. Isso seria bem interessante. Para ver se esse método de equalizar seja realmente o mais eficiente que exista no caso. Então, eu vou fechar aqui, fechar esse, e eu vou mostrar a diferença dos dois gráficos aqui para vocês. Note aqui a maneira que o gráfico fica. O gráfico em azul, ele é o gráfico não equalizado. Note que ele nem atinge o zero, ou seja, ele nem atinge o zero absoluto, quer dizer, o preto absoluto. Vamos dizer assim. E também ele não atinge o 255, que é o branco absoluto. Então, a gente nota que ele literalmente pega o gráfico e ponta a ponta, estica até 255 e estica até 0, e isso realmente melhora o contraste da imagem. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa a mais, alguma dúvida, fique à vontade em relação a isso. O chat está tranquilo, Rodolfo. Beleza, então. Então, no caso agora, eu vou passar a palavra para o Léo Nichel, que ele vai dar continuidade ao nosso curso, falando de filtros, de bordas e de contornos. Beleza? Então, eu vou parar de compartilhar aqui e passo a palavra para o Léo Nichel. Beleza, Léo Nichel? Beleza, Rodolfo. Obrigado, viu? Valeu. Vou transmitir minha tela aqui, então, para a gente já dar continuidade com o curso. Um segundinho.
Ah, isso. Eu vou na minha tela normal. Então, né? Só um detalhe aqui, esses códigos, eles estão tudo eles estão todos no arquivo que iremos passar no final dessa aula. Então, não se preocupe em relação ao código, nós iremos disponibilizar tudo, beleza? Pode começar aí. Legal. Então eu vou dar continuidade aqui depois de histograma. Então, como o Rodolfo falou, os códigos serão disponibilizados depois para a gente poder estar revendo, e vocês quiserem estar testando na casa de vocês aquilo que a gente passou. Tá legal? Eu vou continuar aqui. Vamos lá. Bem, então agora eu vou falar de filtragem. Filtragem é uma técnica utilizada onde a gente vai filtrar, retirar, remover os ruídos de uma imagem, certo? E às vezes a gente pode perguntar por que uma imagem ela tem ruído? Bem, normalmente uma imagem, quando a gente tira uma imagem em alta resolução, tira uma foto, ele tem muito detalhe, muito detalhe. Então, assim, ela vai ter o objeto principal que eu quis capturar, por exemplo, seja lá uma flor, seja uma garrafa d'água, e no fundo vai ter bastante detalhezinhos, que é o próprio fundo da imagem mesmo. Normalmente esses detalhes não interessam para a gente, quando a gente está querendo fazer uma detecção de algum objeto, verificar, né, fazer um processamento. Então a gente faz essa filtragem para a gente remover esses que a gente chama de ruído, certo? Talvez não fique muito visível agora, mas depois, quando eu mostrar na prática, vocês vão ver como que isso realmente é uma coisa que ajuda e ajuda muito, tá? E então a gente tem várias técnicas diferentes para a gente poder fazer essa remoção de ruídos. Então, uma das primeiras técnicas que a gente tem é a utilização da média. Então, o que seria isso, certo? A média trata-se de a gente pegar, aqui é como se fosse os pixels, que vão de 1 a 256, né? Ou como se fosse na programação seria de 0 a 255, e a gente vai pegar uma matriz, ou seja, vamos supor que vai ser 3 por 3, ou então aqui no caso 5 por 5. Então, se o pixel do meio ali, eu vou fazer isso pixel por pixel, eu vou substituir o valor dele pela média dos vizinhos dele. Isso talvez não faça muito sentido para vocês, mas quando você estuda um pouco mais a fundo na matemática, na parte de sinais, você acaba lidando com isso, você aprende essa parte de filtragem, certo? E aqui a gente pode estender isso e utilizar vários tipos de filtros diferentes através da média. Assim como na estatística a gente tem a média, a gente tem a mediana, a gente tem a média ponderada, da mesma maneira a gente pode aplicar esses conceitos aqui para poder fazer essa extração de ruídos. E também tem uma técnica que ela é um pouquinho diferenciada, que é a minha favorita, que normalmente ela costuma ser aquela que tem a performance melhor, que é o filtro de Gauss. Gauss construiu uma máscara, na verdade tem aquela função dele, a gaussiana, que se você aplicar a gaussiana aqui, você constrói uma matriz, certo? E ela detém os valores referente àquela função gaussiana. Então, vocês podem ver aqui, ó, acho que acredito que estão dando para ver meu mouse, né? Então, o valor de pico, que é o pixel que estaria no centro, ele tem esse valor, 36, e daí aqui, ó, você vai passando para 24, depois para 16, depois para 4, e aqui no cantinho 1. Então, você passa essa máscara, essa matriz máscara de Gauss, pixel a pixel, onde você vai acabar realizando essa filtragem. Muita gente chama essa filtragem, essa extração de ruídos, de blur, porque é semelhante ao blur que a gente aplica. Quando a gente aplica o blur no Photoshop, alguma coisa assim, ele realmente causa esse efeito de você fazer esse smoothing, né, essa suavização na imagem. Tá legal? Alguém ficou com alguma dúvida aqui na parte da teoria que eu mostrei para vocês? Tranquilo? O chat está tranquilo. Legal. Eu vou então agora mostrar lá no código. Legal? Vou passar aqui.
Vamos para cá, então. Bem, então aqui, ontem, eu recebi algumas dúvidas, né? Várias pessoas vieram me perguntar no privado sobre como que eu instalo tal biblioteca ou tal biblioteca. E fica realmente, como se trata de bastante biblioteca, a gente está querendo fazer um vídeo aí para mostrar para vocês como que instala essas bibliotecas, para você poder deixar certinho o seu setup no seu computador. Eu tenho até um link aqui de um tutorial que a gente montou no GitHub do Bioengenharia, que eu posso passar depois para vocês também. Mas aí eu também vou passar outra alternativa para vocês, que para quem já assistiu a aula de Python básico, eu deve ter observado que eu passei também, que é o Google Colab, o pessoal fala. Então, o Google Colab é uma plataforma que você pode estar desenvolvendo códigos de forma dinâmica, o pessoal chama de notebook, a IPython, né? E aqui a Google te disponibiliza, essa plataforma da Google, uma CPU ou então uma GPU, se você quiser conectar com o GPU. Eu já ensinei isso lá no curso de Python, para quem quiser assistir esse curso, porque perdeu, está no nosso canal do YouTube, pode estar dando uma olhada lá, assistindo como que mexe com o Colab mais a fundo, né? Aqui eu vou só realmente utilizar as ferramentas. E eu vou demonstrar aqui hoje como que a gente também pode usar o Colab para fazer tudo que o Rodolfo está explicando e dar continuidade com a aula aqui, né? Vou mostrar tudo pelo Colab, então. Eu já fiz questão de fazer um notebook, eu construí, já joguei os códigos aqui, vou explicando linha a linha para vocês, acredito que vai ficar mais fácil aqui. Então, aqui eu vou conectar a uma máquina aqui do Google, e eu vou mostrar aqui rapidamente, antes de ir lá para a filtragem, mostrar na prática, como que eu posso fazer essa utilização do OpenCV e do Python também aqui no Colab, quais são as diferenças do VS Code, né, do nosso setup, do nosso computador. As bibliotecas OpenCV, NumPy, Matplotlib são normalmente, da mesma maneira que você usa no seu computador, você pode usar aqui também. Você não precisa instalar, porque os computadores da Google já vêm instalados essas bibliotecas por default, por padrão, certo? Então, tudo que eu tenho que fazer aqui, ó, é rodar essa linha aqui de comando, que ele já vai importar essas bibliotecas para mim, tá? Só que daí tem um detalhe que eu quero falar para vocês. O Rodolfo ensinou a vocês a plotar utilizando o cv2.imshow. E aqui tem um detalhe que muita gente erra, que no Google Colab tem uma pequena diferença, uma pequena peculiaridade, que o cv2.imshow, na verdade, ele é cv2_imshow. E você precisa importar ele dessa biblioteca aqui do Google Colab. É a única diferença que eu vou ter do VS Code para o Google Colab, se tratando do OpenCV, de tudo que a gente está abordando. Tá legal? Então, ó, eu vou simplesmente aqui importar essas bibliotecas. Pronto, já está importado. Para não precisar ficar sempre digitando cv2_imshow e para poder plotar as imagens, eu joguei isso dentro de uma função. Às vezes ficou um pouco difícil entender o que é a função, porque a gente não abordou muito isso lá no curso de Python básico, certo? Mas em Python a gente pode pegar uma sequência de códigos e jogar isso dentro de uma função e vai, como se a gente criasse um procedimento. Toda vez que a gente chamar essa função plot, ele vai executar tudo que está aqui dentro, tá bom? Então, assim, se ficou um pouco abstrato, né, talvez, depois estudando um pouquinho de Python, resolvendo os exercícios, talvez vocês consigam entender. Tá? Eu vou executar aqui, então essa função aqui ela já está definida no meu ambiente já aqui. Só para mostrar como que o Google Colab funciona, eu posso também fazer a mesma coisa que o Rodolfo fez, com o mesmo código aqui também, certo? Eu vou executar aqui, ó, essa linha de comando, e vai dar erro. Por que que deu erro? Porque eu não tenho essa imagem da Lena aqui, certo? Eu expliquei já lá no curso de Python, que você pode importar um arquivo seu, clicando aqui, ó. Aí aqui eu já tenho várias imagens que eu separei para nós podermos estar testando hoje na aula, e eu vou mostrar essa aqui então da Lena, né? Só que notem que tem uma diferença, eu estou importando ela em PNG, tem que tomar cuidado com isso. Então aqui, ó, ele rapidamente vai importar a imagem, finalizou, a imagem está aqui já, ó. Então o caminho dela já está aqui no principal, já está aqui fácil, né? Então eu simplesmente coloco lena.png e se eu rodar aqui, vocês vão ver que ele vai pintar para mim. Eu coloquei as mesmas funções que o Rodolfo, certo? Eu coloquei aqui, ó,
para ele ler a imagem, depois eu converto em escala cinza. Ou então eu poderia simplesmente, né, o Rodolfo já ensinou muito bem, eu poderia já puxar a imagem em escala cinza já, certo? Daria da mesma maneira, né? A única coisa que daí aqui eu preciso colocar a imagem, né? Então, ó, o que ele vai fazer aqui? Igual o Rodolfo já explicou muito bem já, então só vou passar por cima mesmo. Eu vou estar lendo uma imagem em escala cinza já, por causa desse parâmetro 0 que eu pus aqui, né? Ou então eu poderia ler normalmente e transformar em cinza. Depois aqui eu vou plotar o histograma dele, igual o Rodolfo ensinou para vocês, certo? Usando o Matplotlib, né? Aqui eu simplesmente vou jogar aqui a equalização dela, vou plotar usando a minha função de plot. Então, percebam que esse plot, vocês podem substituir esse plot imagem cinza, né? Vou jogar a imagem aqui para não dar problema. Vocês podem substituir tudo que está aqui por exatamente isso aqui. Então, finjam que isso aqui está aqui, tá legal? É simplesmente isso que eu fiz, para ficar mais fácil para a gente, tá? Então, eu vou plotar aqui a imagem, o resultado e também os histogramas. Vocês podem ver aqui, ó, deixa eu ver, acho que deu um zoom. Ó, o histograma primeiro, o segundo histograma, a imagem da Lena e a imagem da Lena com o histograma equalizado. Então, tá aqui, que eu demonstrei para vocês que o Google Colab funciona normalmente. Legal? Então, agora vamos continuar com a parte de filtragem, que é onde eu tinha explicado para vocês. Então, vamos lá. Vou fazer um código aqui bem simples, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar a imagem da Lena, legal? E eu vou aplicar aqui 4 tipos diferentes de blur, né? Tem esse aqui, todos eles são referenciados, se vocês quiserem entender a fundo qual que é o método matemático que a OpenCV utiliza em cada uma dessas funções, vocês podem olhar na documentação, legal? Mas aqui, ó, tem a mediana, certo? Que vai usar a mediana, igual eu expliquei para vocês. Nós temos também aqui bilateral, que vai utilizar uma média também. Entretanto, aqui ele vai jogar uma média ponderada, entenderam? E tem o gaussiano. Então, aqui, ó, a sintaxe é simplesmente CV2.Gaussian blur, entenderam? Sobre assim, Léo, eu preciso decorar essa sintaxe? Decorar? Não, nem eu decorei. Tá legal? Então, assim, eu deixei salvo ali no material também, a gente tá aqui o material do curso, e a gente disponibiliza para vocês depois esse material, vocês podem sempre estar olhando. Eu só preciso entender como que a gente importa uma imagem, né? Lembrar que esse aqui é a sintaxe para isso, não precisa decorar, no caso, e vou aplicar o blur aqui e vou mostrar para vocês. Então, vamos lá, ó. Eu vou importar a imagem e vou ler ela. Então, assim, essa aqui é a imagem normal da Lena. Agora, eu vou aplicar, aqui está aplicando cada um dos filtros e jogando em cada variável diferente, tá legal? Eu vou, então, mostrar o que por exemplo, o blur faz. Vocês podem ver que ele, literalmente, borrou a imagem. Aí vocês falam, cara, por que isso é importante? Não faz sentido borrar uma imagem, isso faz parte do processamento da imagem, eu não deveria deixar a imagem mais nítida? Então, vocês vão entender melhor depois isso, quando a gente estiver falando lá de extração de bordas e de contornos, mas é fundamental isso para a gente poder remover os detalhes para que o código possa focar naquilo que realmente é importante. Legal? E eu posso mostrar também, eu não vou ficar mostrando uma por uma aqui eu ilustrei essas 4, tá? Mas eu vou só mostrar assim a que a gente mais usa, eu mais uso essa aqui do Gauss mesmo. Legal? Aqui, ó, vocês podem ver que ele fez um blur também, só que ele ficou um pouco menos, ele não aplicou tão forte, certo? Isso aqui é por conta da matriz que a gente está usando aqui. A matriz que a gente está usando aqui é 5x5. Então, assim, essa é a matriz aqui de Gauss. Mas nós podemos estender. A gente pode pegar para uma outra matriz que seja... Por que a gente não pode pegar uma 6x6? Porque a gente precisa que tenha um pixel núcleo aqui, o central, que então precisa ser um número exclusivamente que seja ímpar, né, para poder pegar 1, 2, 3, 4, 5, e daí eu tenho aqui o do meio. Então, eu posso pegar, por exemplo, um 7x7. Daí, ele não seria essa matriz, no caso, seria uma estendida. Aí, no caso, o blur ficaria um pouquinho mais forte. Eu posso jogar aqui, ó. 7x7. Aí, o OpenCV faz isso de forma automática pra gente. Ele já vai lá, pega já qual que é a matriz gaussiana 7x7 e aplica em pixel a pixel para nós, de forma automática. Vocês podem ver que fica um pouquinho mais forte. Eu posso estender isso, por exemplo, para 11 para 11.
11x11. O blur acaba ficando um pouquinho mais forte. Então, assim, é isso que eu queria demonstrar para vocês de filtragem e extração de ruídos. Eu vou mostrar depois isso aplicado em detecção de borda, em contorno, e vai ficar muito mais visível, vai ficar muito mais interessante para vocês visualizarem. Mas, então, por enquanto, eu vou dar uma pausa por aqui, para a gente verificar como está indo o processo. Eu quero saber, todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida referente à parte de extração de bordas? No chat está tudo tranquilo, Léo. Legal. Rodolfo, tudo certo? Léo, alguma coisa a acrescentar ou posso continuar? Oi, eu só queria dar uma complementada numa coisa. Pode falar. É o seguinte, quando vocês forem ver a fundo mesmo esse negócio de filtro, vocês vão ter um nome diferente para essa matriz é, é, de máscara que está aparecendo aí na tela. Ela geralmente é chamada de kernel, de núcleo. Então, em muitas literaturas, se vocês quiserem ir atrás disso, vocês vão atrás de kernel, núcleo em inglês, no caso. É só um a mais, assim, para caso alguém queira procurar algo a mais e talvez não entenda. O que eu fui lá e pesquisei, tinha um negócio chamado kernel, aí eu não entendi. Kernel, então, é a matriz que está passando por todos os pixels para realizar a filtragem, que no caso é essa matriz que está aparecendo aí na tela para vocês. É só um complemento só. Beleza. Só isso mesmo. Legal, Rodolfo, obrigado. Bem, então aqui a gente encerra a parte de filtragem e vamos dar sequência para o próximo tópico. Bem, o próximo tópico a gente vai falar de bordas, então. A gente vai entender o que é uma borda e quais são as técnicas de OpenCV que são utilizadas para fazer isso. Tá legal. Então, assim, primeiro vamos entender o que é uma borda. Uma borda é um limitante. É onde você limita uma seção da imagem de outra. Então, aqui, ó, vocês podem ver nessa imagem aqui, meu cursor, por exemplo, o pixel que está limitando a rua bem dessa faixa branca aqui, certo? Ele é uma borda. E como que eu identifico esse pixel? Como que eu vou identificar esse conjunto de pixels para formar as minhas bordas? Entende? Eu posso ir por cor, eu posso ir por... Como que eu faço isso? Então, assim, tem várias técnicas, muitas mesmo, mas uma das mais utilizadas é a Kenny. Por que tem esse nome? Então, eu vou passar aqui para vocês rapidinho. Kenny foi o criador dessa teoria, que eles utilizam a aplicação de matemática, né, de limiar, de tensor e derivada primeira, para ele conseguir entender para onde que aponta cada vetor da imagem, para onde que está apontando cada pixel. É uma matemática realmente, para quem quiser estudar, é uma coisa bem a fundo, uma coisa bem complexa. E quando você vai estudando, você vai perceber que essa técnica de Kenny, o que é importante para nós é que essa técnica de Kenny, ela consegue realmente ir pixel a pixel, e ela consegue identificar, então, extrair essas bordas. Vocês conseguem ver aqui, ó, que opa, dei spoiler. Essa imagem aqui, ela tá com todas essas bordas aqui, e o algoritmo de Kenny consegue fazer isso de forma muito interessante. E o mais interessante que eu queria mostrar para vocês olha o que acontece quando você coloca uma imagem, você faz uma filtragem dela, extrai esses ruídos, ou seja, dá um blur nela. A gente pensa que a imagem fica pior, né? A gente está removendo detalhes dela, mas olha que legal. Olha como ele conseguiu realmente tirar esse monte de montoeira de bordas aqui, que faz parte das árvores, e para nós não tem interesse. Porque, por exemplo, se aqui o meu interesse fosse, por exemplo, detectar a faixa, eu quero detectar os contornos, né, as bordas
dessa faixa, dessa rua, para eu poder fazer um algoritmo para que meu carro autônomo não desvie da faixa. Então, quando ele começa um pouquinho mais para cá, então eu automaticamente jogo o motor para ele jogar o carro um pouquinho mais para cá, porque ele está saindo da faixa. Então, para isso, eu preciso detectar onde é que está a faixa. Para isso, eu preciso entender quais são os contornos da faixa. E, para isso, primeiro, eu preciso entender quais são as bordas, os limitantes da faixa. Então, aqui, ó lá, ele pegou aqui, ó, essa parte aqui, que seria uma sombra, como se fosse uma faixa, uma borda. Agora, quando eu dou um blur nisso, eu removo esses detalhes, perceba que sumiu. Então, eu só peguei só o que realmente é importante para mim. Depois, como eu vou fazer essa filtragem de remover esse conteúdo aqui, isso é uma coisa que depois eu vou estar trabalhando depois nessa parte mais pequena, essa parte mais... esses detalhes, certo? É um ajuste fino que eu vou estar fazendo. Mas aqui dá para ver que eu já consegui pegar com exatidão já as bordas que me interessam. Entenderam? Eu vou explicar agora na parte do código e talvez fique um pouco mais tranquilo de vocês entenderem. Então, vamos lá para o nosso código. Aqui. Legal. Ah, tá. Aqui eu até tinha deixado aqui, ó, um exemplo aqui bem interessante para mostrar para vocês. Acho que eu esqueci de mostrar, mas vou aproveitar aqui rapidinho, que é complementar também. Que olha que legal aqui, quando a gente printa uma imagem da Lena normal, e se eu passar essa imagem direto para poder fazer o thresholding, que o Rodolfo ensinou na última aula, que é a binarização, quer ver? Olha o que vai acontecer. Olha o tanto de ruído que isso tem. Legal. Agora, olha o que acontece se eu pego e, na verdade, ó, ao invés de passar essa imagem, eu jogo essa imagem para cá, faço a filtragem e daí jogo essa imagem para cá. Então, vamos lá. Imagem Gauss. E daí eu pego e printo esse resultado. Ploto, na verdade. Olha a diferença, pessoal. E eu ainda posso ir além. Eu posso pegar e mudar esse parâmetro aqui, ó, e extrair mais ainda. Claro que quanto mais eu vou fazendo isso, às vezes eu vou perdendo aqui as bordas que também eram interessantes. Então, eu não posso abusar. Então, talvez aqui, ó, esse parâmetro seria melhor fazer o 7x7, por exemplo. Legal? Então, só isso aqui que eu tinha deixado passar também, né? Não podemos esquecer da binarização que o Rodolfo ensinou na última aula, que ela é uma coisa muito importante. Tá? Opa, queria um código a mais aqui. Então, vamos lá falar nessa parte, a gente fala de extração de bordas. Então, aqui, ó, eu vou importar uma imagem, vou importar a imagem da Lena mesmo, certo? E eu vou passar, eu vou importar ela em cinza, tá? Só é importante esse detalhe. E eu já vou passar direto o Kenny. Diretão. Vamos ver o que vai acontecer. Então tá lá, ó. Consegui extrair as bordas que compõem essa imagem. Olha que legal como é que ficou. Legal? Então aqui, ó, simples assim. Eu consigo puxar uma imagem e passar aqui esse parâmetro Kenny, que o OpenCV já faz todo aquele cálculo matemático para nós e já passa para nós a imagem só com essas bordas aqui. Legal? Depois, eu vou mostrar para vocês como que a gente usa tudo isso em conjunto. Porque, assim, a gente aprendeu tudo separado. A gente aprendeu como que faz a escala cinza, como que usa máscara, a gente aprendeu a fazer equalização de histograma, aprendemos a filtrar, aprendemos aqui como que melhora quando você filtra uma imagem, quando você passa ela para o thresholding, né? E agora a gente está mexendo com borda e eu estou mostrando só a borda em especial. Depois eu vou mostrar isso tudo junto. Vai ficar um pouquinho mais tranquilo de entender. De borda, eu quero parar por aqui. Eu quero deixar bem modular essa minha explicação. Eu quero perguntar para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida na parte de bordas? Porque eu já quero dar sequência para contornos.
Tá tranquilo, Léo. Tranquilo? Rodolfo, Sim, Léo, senhor. vocês queriam complementar alguma coisa de bordas ou posso dar sequência? Por mim, Pode- você pode dar sequência. Sim, pode continuar aí. Eu quero ver o resultado final também. Show de bola. Então eu vou continuar aqui. Agora vamos falar de contornos. Essa imagem aqui foi desenhada pelo nosso digníssimo designer Leonardo Armelin. E foi muito difícil, ele passou horas desenhando isso, sabe? Então acho que ele merece aí receber uns elogios meus. E primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que essa imagem aqui ilustra bem, é qual que é a diferença de uma borda para um contorno. Bem, de maneira bem simplista, bem rude, assim, bem grotesca, o que eu posso explicar é uma borda seria tudo aquilo que o algoritmo Kenny nos passa, certo? Seria toda aquela detecção que ele consegue identificar onde é que tem as bordas limitantes. Um contorno é quando eu tenho uma borda que ela é fechada. Então, se eu tenho aquela borda que ela vai, contorna tudo, aliás, é uma borda, né, que vai realmente contornando tudo e ela fecha, então o algoritmo vai considerar isso como um contorno, é um objeto ali dentro, está contornando alguma coisa. Agora, se é uma borda que ela vai aqui e terminou aqui, vai ali, terminou ali e tal, ele não vai considerar isso como um contorno. E é contorno que é a chave de tudo para a gente poder detectar um objeto, para a gente poder extrair um objeto de uma imagem, ou para a gente poder identificar qual é a dimensão dele, ou então para a gente poder passar por alguma rede neural depois e identificar se tem algum... qual que é a placa que tem aquilo, ou se aquilo lá é um cachorro, é um gato, enfim. Então, não vou me estender muito aqui na parte teórica, porque se a gente se aprofundar na matemática por trás de contornos, bordas, a gente fica aqui um curso gigantesco, né? Não tem como. Então, eu vou passar lá direto então para a parte aqui do código, e eu vou mostrar aqui então, novamente, eu vou fazer bem modular, eu não vou mostrar para vocês tudo junto por enquanto. Aqui tem a parte juntando tudo, né? Eu vou mostrar só a estação de contorno. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou importar a imagem da Lena e eu vou já importá-la em escala cinza. Então, eu vou passar o algoritmo de Kenny para, do jeito que a imagem está aqui, crua do jeito que está, sem ter feito nenhum pré-processamento nenhum, que a gente aprendeu lá com o Rodolfo, eu vou diretão passar aqui para extrair as bordas. E daí eu vou fazer uma filtragem para ele identificar quais dessas bordas são contornos. E daí ele vai me devolver isso. E daí eu quero mostrar para vocês o que é um contorno. Tá legal? Porque aqui, ó, quando eu pego para poder plotar o Kenny aqui, ele recebe uma imagem, um vetor que é uma imagem. Agora, o que será que retorna aqui em contorno? É uma imagem? Vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Estou importando, certo? Estou detectando as bordas utilizando o Kenny. E aqui, esse algoritmo aqui, que vocês não precisam entender a sintaxe, o que ele faz? Ponto .copy de novo, uma função é um parâmetro aqui lá do NumPy, que ele vai realizar uma cópia para que eu não modifique esse vetor original. Então, eu faço uma cópia dele, tá? Não se preocupar com isso. Find contorns é a função do OpenCV que faz isso. E eu quero, primeiro de tudo, eu vou selecionar tudo isso e vou apertar Ctrl Shift A para ele poder comentar tudo isso para mim. E eu vou primeiro printar o que contornos vai retornar para nós. Então, vamos lá. Olha isso. Isso aqui é um vetor que contém... Opa, deixa eu acertar aqui. É um vetor que contém todos os contornos que ele encontrou. Ó, a gente consegue ver tudo bem certinho aqui, passando para a gente aqui, que ele encontrou. Legal? Então, se eu quiser, por exemplo, plotar isso, né, se eu colocar aqui aquela função nossa de plot contornos, vocês vão ver que isso vai dar um erro. Não vai dar certo, porque isso não é uma imagem, ele retorna vetores para a gente. Então, essa função aqui é para encontrar onde é que tem contornos. Só e somente só isso. Legal? Então, deixa eu voltar aqui de novo, para deixar isso claro. Vou comentar isso.
Então, tem uma funçãozinha em OpenCV que ela serve para você desenhar os contornos. E você pode desenhar ela na imagem que você quiser. Então, aqui, eu poderia desenhar isso, eu poderia criar uma imagem com fundo branco e desenhar no fundo branco esses contornos. Legal? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou pegar a imagem original aqui e vou escrever esses contornos que ele identificou aqui dentro e vou pintar essa imagem. Legal? Então, primeiro, eu vou mostrar a imagem original. Agora, vamos identificar todos os contornos e vamos escrever os contornos em cima. E é assim que fica. Tudo isso que ele identificou, para ele, é contorno, ou seja, são bordas que têm linha fechada. Mesmo que não apareça, dá um zoom aqui, você vai ver que ele identificou isso como coisa fechada. Vocês podem ver que não ficou muito bom, não. Não ficou interessante isso aqui. Por quê? Porque eu estou ensinando para vocês só como que faz extração de contornos. Mas antes, sempre tem uma sequência default, é uma sequência padrão que normalmente o pessoal faz, que depois que eu importei a imagem, eu preciso necessariamente aplicar uma equalização de histograma, pode ser que melhore alguma coisa, às vezes não melhora, eu tenho que ir testando. Aí eu aplico uma filtragem, né, eu vejo se é melhor usar 11x11, 5x5, e depois da filtragem, é interessante eu passar um thresholding, que ele vai fazer essa binarização, transformar tudo em pixels preto e branco, daí vai facilitar horrores para o algoritmo. Ao invés de trabalhar com a imagem cinza, ele vai poder pegar e já trabalhar só com pixels pretos e brancos. Vai ficar muito melhor. Legal? Então, antes de eu pegar e já juntar tudo isso que a gente aprendeu, já fazer um resumão e já mostrar tudo funcionando assim na lata, e a gente vai fazer vários testes com outras imagens, né? Deixa eu ver ali, ó, são 3 horas, a gente tem até as 4, vai ficar bem legal o tempo. Eu queria perguntar, então, né, como a gente sempre faz, vou encerrar aqui, vou voltar lá, vai ficar bem separado esse curso. Se ficou alguma dúvida? Bom, até agora o chat está tranquilo, Léo. Legal. Rodolfo, Leonardo, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre bordas, contornos, ou eu posso já juntar tudo e a gente ir para a prática agora e meter a mão na massa? Leonardo, tu? Pode ir, cara. Legal. Pode ir, vamos ver esse final aí. Vamos ver lá. Então tá, então aqui eu coloquei juntando tudo. Aqui não vai dar uma brincada, então. Então, olha só. Aqui eu já vou fazer diferente já. Para a gente poder fugir um pouco do padrão, eu vou importar uma imagem de uma mão. Legal? Tá. Eu ainda não tenho essa imagem importada aqui no Google Colab. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou importar ela. Essa mão aqui. Legal. Eu vou importar essa imagem de forma colorida. Legal? Então, se eu plotar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, plot. Posso plotar. Fiz cagada. Eu fiz cagada. Não era para mostrar isso, não. Perdão. Eu tenho que comentar isso aqui antes. Vou Shift A. Aí. Vamos lá. Tô com a imagem normal, a imagem que eu quero. Beleza. Agora aqui, vamos colocar a imagem cinza. Já vou aproveitar já vou retomar tudo que a gente estudou. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui agora vou passar o comentário para cá, 1, 2, 3, e daí eu comento tudo isso, e vou simplesmente jogar imagem cinza recebe a conversão de cor que vocês aprenderam com o Rodolfo. Então olha a sintaxe aqui, ó, de novo, ó, cv2.convertColor, a imagem que eu quero passar essa imagem, parâmetro cv2.color, underline, BGR, lembrando que o OpenCV utiliza padrão diferentão, que é BGR, não RGB, ao contrário, e vou passar isso to, né, gray. Legal. Vamos lá. Opa, perdão, eu tenho que colocar aqui para ele pintar imagem cinza. Vamos lá, agora nossa imagem está cinza. Filé do boi. Agora eu vou fazer uma equalização de histograma. Então, vou vir aqui, vou descomentar essa parte do código. E vamos ver o que isso retorna para a gente. Ó, nessa imagem, vocês podem ver que a equalização do histograma não ficou tão legal. Por quê? Sei lá, às vezes acontece que a imagem fica melhor, às vezes a imagem não fica tão bom.
Então, nesse caso aqui em especial, a gente não vai usar o histograma. Depois eu vou mostrar um caso que realmente ajuda e um outro caso que também não ajuda. Então, nesse caso aqui, a gente vai tirar isso aqui porque a gente vai ver que dá problema. Legal? Porque senão ele vai identificar tudo isso aqui como contorno. Entenderam? Beleza. Vamos dar sequência aqui. Agora, o próximo passo, a gente vai aplicar uma filtragem. Então, a gente vai... vamos lá, vamos voltar. Nossa imagem está assim, né? Só para retomar. Está assim. E a gente vai pegar e vai dar uma suavização nisso para ver se a gente consegue melhorar isso. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui, ó, pegar direto de imagem cinza, tá vendo? Eu até pulei aqui. No caso, se eu quisesse aplicar o histograma mesmo assim, eu simplesmente descomentaria essa linha de código, aplicaria o histograma aqui na imagem cinza, e depois eu pegaria e colocaria aqui, ó, list. Por que eu estou fazendo isso cada um em uma variável diferente? É para eu poder plotar. Mas se você quiser, você não precisa. Você pode pegar aqui imagem, recebe isso, depois já recebe isso e isso. Você pode usar uma mesma variável para tudo. Tá legal? Então aqui eu vou pular direto para a imagem cinza igual estava. E vamos pintar aqui para ver o que o Gauss fez com a nossa imagem. Né? Já estou retomando tudo já está ficando bem um resumão de tudo. Olha lá, vocês podem ver que ele dá um blur legal. Filé. Agora eu vou aplicar o threshold. Ou seja, eu vou aplicar aquela técnica de binarização que o Rodolfo explicou. Primeiro, eu vou aplicar aquela mais comum, que é o threshold comum, para ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai dar, então. Lembra que o Rodolfo explicou várias técnicas? Eu vou utilizar uma aqui que eu acho interessante. Mas primeiro eu preciso comentar boa parte do código, que seria essa aqui. Então, olha como é que ficou. Essa técnica aqui, ela tende normalmente a realmente pegar alguma cor em especial da imagem e transformar ela em preto e pegar alguma cor especial lá que está mais clara e transformar ela em branco. É sempre assim. Esse aqui que é o nível. Você consegue regular, é uma função. Toda vez que um pixel ele está, por exemplo, menor do que 200, ele vai jogar para preto. Quando o pixel está maior de 200, ele vai jogar para branco. Então, eu posso reduzir isso aqui. Agora ficou tudo branco. Eu posso jogar para 150. Depende da imagem, tá? Você precisa realmente estar estudando. Vou colocar 220, ver se melhorava alguma coisa. Ó, agora já consegui pegar quase que a mão perfeita. Então, vou colocar 230. A gente vai trabalhando assim, ó. Perfeito, consegui pegar a mão perfeita. Olha que legal, se eu extrair essa imagem agora e converter isso aqui em SVG, eu vou ter um vetor de uma mão. Bem legal isso. Filé, 230 aqui, com um resultado muito bom. Né? E aqui eu poderia até estudar, por exemplo, qual seria o resultado se eu não tivesse feito... Deixa eu comentar isso aqui, rapidão. Se eu não tivesse feito aqui o blur usando o Gauss. Então, se eu colocar a imagem cinza aqui direto, eu posso ver também qual seria o resultado. Eu posso estar estudando essa parte, é bem legal. Ó. Olha lá. A princípio, a olho nu, não vi nenhuma diferença nessa imagem. Legal? Mas pode ver que aqui tem uns falhinhos aqui. Mas mesmo quando eu estava com o Gauss aqui, deixa eu colocar Gauss aqui, o blur, eu lembro que também estava com umas falhinhas. Ó, talvez diminuiu. Quem sabe se a gente jogar aqui um valor maior, talvez dê uma suavização nisso. Deu, mas nem tanto. Né? Então é isso, de imagem para imagem, você vai trabalhando passo a passo. Legal? Então, assim, agora vamos pegar essa imagem aqui, ela já está muito boa, já está muito fácil de extrair um objeto daqui. Então, vamos jogar aqui nosso algoritmo Kenny, que ele vai extrair as bordas para a gente. Só que as bordas aqui, para ele, realmente vai ser o contorno em si. Porque a gente deixou tão fácil para ele. Né? Vamos aqui colocar, então, só para ver como que ele vai fazer isso. Eu vou pedir para ele botar aqui para mim, N. Olha lá. Olha que massa. Praticamente só teve um aqui, né? Vamos agora colocar o contorno. E por curiosidade, deixa eu comentar essa linha. Eu quero pedir para ele, tá? Contornos. Só para a gente ver. E eu não vou plotar aqui. Vamos ver o que ele encontrou aqui de contorno. Esses são os contornos que ele encontrou. Entendeu? Então, aqui, foi aqui aqueles que ele encontrou. Então, eu vou pedir para ele agora desenhar esses contornos e plotar para mim
na minha imagem. Então, ele vai desenhar aqui na imagem original, que era colorida, certo? Então, assim, ó, eu posso até fazer essa brincadeira aqui, ó. Posso plotar a imagem. Opa, não quero que você printa. Legal. E agora eu quero que você desenhe os contornos que você encontrou em cima da imagem. Opa, aconteceu um erro aqui. Ah, tá. Estou comentando. Legal. Olha lá. Olha que interessante que ficou. Então aqui, ó, eu já consegui identificar um objeto na minha imagem. Eu já consegui desenhar a minha mão. Legal? Então já ficou bem interessante. E aqui eu fiz isso para uma imagem especial. Eu fiz de maneira bem manual. Ficou bem, assim, bem... não ficou tão legal, né? Mas olha que legal. Eu poderia fazer uma aplicação para esse simples algoritmo que eu fiz aqui. Poderia ter uma aplicação da seguinte forma. Eu bato uma foto no fundo branco. Por exemplo, pode ser pode ser da minha pessoa mesmo. Eu estou aqui no fundo, e daí esse algoritmo vai extrair essas bordas aqui, tudo certinho, e daí eu poderia aplicar o que o Rodolfo explicou de máscara para recortar tudo que está dentro desse contorno aqui e jogar isso no fundo que está o Havaí aqui. Então eu poderia ficar o Havaí e eu aqui, entendeu? Eu poderia jogar essa mão aqui no Havaí, por exemplo, se eu quisesse. Então, é uma coisa bem interessante trabalhar com isso. Legal? Vamos agora importar uma outra imagem e verificar o que a gente consegue fazer com ela. Aqui, eu tenho várias imagens aqui que eu separei. Legal? Aqui, quero pegar essa daqui. Moedas. Vou colocar aqui, ó, moedas. Legal. Vamos lá de novo. Importei a imagem. Legal. Converti ela para a escala cinza. Né? E então vamos comentar tudo isso que eu quero ver aqui, ó, desde o começo aqui, ó, eu quero ver como é que vai ficar o histograma nela. Essa aqui vai dar bom. Vai melhorar alguma coisa, se vai ajudar a gente em alguma coisa. Vamos lá. Opa. Se tiver qualquer dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram trabalhar, vocês podem perguntar aí para nós. Então, ó, essa imagem aqui também não fica legal a gente trabalhar com o histograma dela. Normalmente, imagens que tem o fundo branco não vai ficar interessante, porque ele vai estender esse histograma e ele vai tender a colocar algumas escalas de cinzas diferentes que não estavam. Entenderam? Agora, quando a gente trata da lena, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, importar a lena aqui, vai melhorar aí bastante o nosso resultado. O que aconteceu aqui? Deixa eu ler em 0 aqui. Vou jogar a imagem assim. Aconteceu algum erro. Ah, tá. Boa. Obrigadão. É isso mesmo. Ele não está conseguindo identificar a imagem. Obrigadão, viu, Luiz? Tá para nenhum. Entendi. Legal. Então aqui, ó, posso trabalhar com a lena e a gente pode verificar que o histograma usando a lena fica interessante. Por curiosidade, vamos continuar aqui, ó. Vamos lá, vamos aplicar Gauss, depois a gente aplica Threshold, vamos aplicar o comum para a gente ver como é que fica. Depois a gente vai extrair as bordas, legal? E vamos ver, vamos parar por aqui. Vamos só realmente aumentar aqui. Quero ver aqui como é que ele vai fazer isso. Uau! Por que aconteceu isso? Na hora que ele foi fazer a binarização para nós, aqui no Threshold, esses valores aqui, ele acabou convertendo tudo para preto. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode abaixar aqui para 120 para ver qual que vai ser o resultado. Ó, vamos voltar aqui, ó, antes de Kenny, e vamos pintar para nós aqui o Threshold, só para a gente ver. Essa palavra é muito difícil. Olha lá, ó. Ficou assim. Legal? Olha que interessante o que acontece se eu pegar e remover o Gauss aqui da história, e daí eu passo a imagem cinza,
Não, o histograma eu vou fazer sim. Vou pegar o histograma aqui e vou jogar aqui, ó. Olha o tanto de ruído que essa imagem tem. Então, é interessante eu pegar aqui o histograma, que já foi ajustado, e passar aqui, criar essa função Gauss aqui, e daí eu passo Gauss para cá, ou seja, a variável Gauss, né, que contém a imagem com esse filtro de ruído. Então, olha que interessante, ele remove muito ruído, deixa bem legal para nós. Mas ela percebe que, às vezes, não ficou legal. Então, assim, usando esse threshold comum, a gente pode ir alterando aqui para outros valores para nós, que, às vezes, fica um pouquinho melhor. Ó. Não gostei. Então, você vai lá e pode abaixar. Vai colocar 100 para ver como é que vai ficar essa conversão de branco para preto. Vamos supor que eu gostei desse resultado. Então, beleza, eu posso ir lá e posso ver como é que vai ficar as bordas disso. Eu posso usar o que eu quiser. Só que mexer nesses parâmetros não é uma coisa muito legal, porque assim, eu estou fazendo no manual, mas o OpenCV ele tem a opção de você capturar, ao invés de capturar uma imagem assim, você pode pegar em tempo real a sua webcam, por exemplo. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o vídeo e vai converter isso frame por frame. Se eu colocar 30 frames por segundo, então ele vai fazer isso, ele vai quebrar em 30 imagens a cada segundo e ele vai processar imagem por imagem disso. Ele vai fazer todo esse procedimento que a gente está fazendo aqui de forma automática. E como é que ele vai ajustar isso de imagem para imagem? É por isso que a gente tem outras técnicas de binarização que o Rodolfo mostrou para vocês, por exemplo, que é essa daqui, que é o adaptative, certo? Vamos testar para ver como é que fica com ele também, ó. O resultado já é mais interessante, certo? Ele ficou aqui com bastante problemas aqui, mas vocês conseguem ver que ele conseguiu fazer uma borda melhor. Legal? Isso depende bastante. Eu posso, por exemplo, tirar o histograma, eu posso aumentar aqui ou diminuir para ver se vai melhorar ou piorar alguma coisa. Mudar os próprios parâmetros aqui que tem aqui falando do threshold. Legal? Tá, mas vamos lá, vamos manter 11 por 11 mesmo, vamos dar lenda mesmo essa imagem, porque essa imagem está interessante, acho que é mais interessante que a da moeda, vou usar a moeda depois. Então aqui a gente tem bastante, vamos filtrar agora aqui quais desses aqui são contornos. Vou mandar ele escrever o contorno para mim, e vamos pintar a imagem final. Então, de todos aqueles lá, ele separou, tirou alguns, e ele ainda acha que todos aqui são contornos. Legal? Então, assim, olha que feio que ficou. Ele acha que tudo isso aqui são contornos da nossa imagem, mas não são. Porque, assim, no algoritmo, ele não é nem um algoritmo 100% perfeito, né? Então, como que eu separo, como que eu filtro só aqueles contornos que são importantes para mim, certo? Tem algumas outras coisas que eu posso estar fazendo para melhorar essa extração de contornos? Tem sim. Só que isso são coisas extras que a gente pode explicar, são ajustes finos que a gente pode explicar para vocês. E se sobrar um tempinho nessa aula, eu vou mostrar as coisas extras aqui que eu deixei. Legal? Vamos pegar a próxima imagem para a gente praticar melhor. Pode ver que com esse simples algoritmo aqui, a gente resume basicamente quase tudo que a gente passou de OpenCV para vocês. Agora eu realmente quero para aquele da moeda. Vamos lá. Vou fazer diretão aqui. Ah, tá. A moeda está em JPEG. JPG. Estou olhando colorido. Depois eu passo a imagem para escala cinza. No caso... Ah, tá. É moedas, isso. Legal. Aí, beleza. Olha lá o que aconteceu, pessoal, utilizando o Adaptative Threshold. O Adaptative Threshold ele é muito bom para alguns casos específicos, né? Então, por exemplo, ele vai acabar conseguindo fazer um desenho de contorno melhor se a gente conseguir fazer os parâmetros certos. Mas aqui nesse caso, aqui que a gente já tem o fundo branco, olha o que ele faz com o fundo branco. Ele acaba achando que tem contornos ali. Isso não é legal para a gente. Porque, por exemplo, nessa imagem aqui, meu objetivo, por exemplo, seria só contar quantas moedas tem aqui, por exemplo. Então, não é legal. Entenderam? Então, assim, eu posso, por exemplo, tentar... eu posso, assim, utilizar alguns recursos extras, que eu vou ensinar para vocês depois, se sobrar um tempinho. Ou eu poderia realmente, já nesse caso aqui,
mexer com outros parâmetros. Então, por exemplo, o que eu julgo aqui que está errado? Cara, primeiro, vamos plotar como é que está o histograma disso. Depois que eu equalizei. Eu tinha falado que fundo branco normalmente dá problema. Então, olha lá, o fundo branco realmente estendeu um pouco a escala cinza disso e fez com que onde era branco ficasse cinza. Então, eu creio que se eu remover isso aqui, ó, e agora aqui eu já passo direto a imagem cinza, deixa eu ver aqui. Melhor seria num fundo tipo chroma key ou um fundo preto. Então, Luiz, por exemplo, cara, eu quero fazer uma coisa bem específica. Então, legal. Coloca ali um fundo branco ou um chroma key, igual você falou ali, que você vai conseguir fazer bastante coisa interessante, que nem você faz no Photoshop, no Illustrator, né? Que realmente é tranquilo de trabalhar, né? Aí talvez o histograma não seja tão interessante. Mas por que o histograma é sim tão interessante, que a gente falou tanto dele? Porque o OpenCV, processamento de imagem, normalmente a gente nunca vai colocar imagens ideais igual eu estou colocando. Normalmente vão ser imagens desse estilo aqui, ó. Que eu vou mostrar depois a aplicação nesse estilo aqui, como é que fica. Então, é uma série de processamentos, é uma série de ajustes que a gente tem que estar fazendo realmente para tratar imagens reais, né? Porque é raro, assim, Tem sim, tem aplicações que você vai precisar de colocar um fundo, assim, preto, um fundo branco, ou um chroma key. Por exemplo, tem indústrias que hoje em dia aplicaram, por exemplo, a fabricação lá de ketchup. Então, vai vindo numa máquina os tomates, certo? Vai rolando os tomates. Aí eu posso colocar uma câmera lá de cima, e daí aquela câmera pode fazer uma detecção para ver se o tomate está maduro, ou ele já passou do ponto, se ele já está estragado, ou não. Quando ele está estragado, eu já posso pegar aquele lá e jogar ele para fora. A máquina vai lá e arrasta ele para fora. Ou então, se tiver legal, ele faz o tomate descer normalmente. Para isso, seria interessante sim colocar no fundo, assim, que está passando o tomate, um fundo melhor, né? Um fundo branco, talvez, um fundo preto, né? Ou uma cor verde, já fica melhor, realmente, igual você perguntou. Mas, normalmente, quando a gente fala, por exemplo, de carros autônomos, que usa visão computacional, ou alguma coisa, não são imagens bonitinhas, assim, igual eu estou mostrando, não. Geralmente são imagens da vida real. Legal? Mas vamos lá. Nesse caso específico, eu vou tirar o histograma para poder remover esse problema aqui do fundo branco. É interessante a gente jogar aqui na prática, a gente vai ver realmente como que acontece cada problema do dia a dia quando você vai trabalhar com o OpenCV. Ah, tá. Aqui não faz sentido, né? Tá declarado já. Vamos lá, eu quero comprar a imagem. Olha lá, ó. Nesse caso aqui, ó, eu já consegui com perfeição já encontrar os contornos certos, que são esses aqui, e conseguir desenhar eles na minha imagem. Eu consegui obter cada moeda. Legal? E eu disse para vocês que, já vou dando um spoiler já da coisa extra já, né? Que eu posso printar aqui, ó, contornos. Legal? Deixa eu comentar isso aqui. E vai ser um vetor. Legal? Eu posso, inclusive, pegar e pedir para ele contar quantos contornos tem. Eu poderia contar quantas moedas tem aqui. É interessante isso. Legal? Bem, então, assim, dessa parte aqui, que junta tudo, explica tudo que a gente passou, juntando lá a parte de conversão de cor, juntando a parte de histograma, juntando a parte de fazer uma remoção de ruído. No caso, eu optei por usar o método Gauss. O threshold, eu optei por utilizar esses dois métodos que o Rodolfo passou, ele passou mais. Detecção de bordas, detecção de contorno e escrever contornos. Essa parte, assim, que aglomera tudo. Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte? Eu acho que já finalizei essa parte que eu queria mostrar para vocês. Nenhuma dúvida? Rodolfo, Leonardo, vocês querem acrescentar alguma coisa ou a gente já pode passar algumas coisas extras já? Creio que já pode passar para os extras, Léo. Filé do boi. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, fala, Léo, joga essa imagem aqui, tenta ver o que você consegue fazer. Ou então, Léo, como que eu faria? Eu tô com uma ideia de fazer isso aqui com o PenCV. Vocês podem estar perguntando, tá? Às vezes eu não sei, mas talvez eu dou um caminho aí para vocês. Legal? Então aqui, ó, eu preparei algumas coisas extras que eu estava torcendo para dar tempo de passar.
mas a gente preparou, assim, se caso sobrasse tempo. Se não sobrasse, eu ia realmente deixar essa parte aqui de lado. A gente nem colocou isso no material. Então, lá no material não vai ter essa explicação que eu vou passar, tá? Vai ter só citando esses tópicos. E eu vou falar aqui de um a um, tá? Espero que dê tempo, sobre meia horinha ali. Eu até dei uma adiantada nos outros, confesso que dei uma adiantada nos outros ali para ver se sobrava um tempo aqui, porque é realmente bem interessante essa parte extra que eu vou passar para vocês. O que eu vou falar aqui nessa parte extra? Eu vou comentar sobre um assunto que foi muito pertinente na minha pesquisa científica quando eu estava trabalhando, que é o ajuste gama. Vou explicar o que ele é, para que ele serve e como que aplica ele no OpenCV. Eu vou mostrar também como que você consegue calcular, estimar qual que é o perímetro de um contorno. Então, quando a gente encontra aqueles contornos numa imagem, como que a gente consegue calcular a área e o perímetro dele, e por que isso é útil, né? Como que a gente pode fazer proveito disso. E também, eu vou comentar uma coisa aqui para vocês, como que vocês podem fazer rastreamento de formas geométricas. Na verdade, eu não vou mostrar isso, eu vou comentar, tá legal? Porque é um assunto já bem mais específico, já é uma coisa mais... uma coisa que exige mais aprofundamento em OpenCV. E também vou mostrar para vocês também que existe detecção de objetos utilizando o OpenCV, que é o método RAR Cascade. Tá legal? Vou comentar também sobre ele. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar então é ajuste gama. Então vou passar lá para o código. Então tá, o que é o ajuste gama? Na verdade, deixa eu ver aqui que eu gostei dessa imagem aqui que o Léo fez. O ajuste gama é o seguinte, pessoal, é difícil explicar o ajuste gama, não é trivial, mas quando você tem seu monitor, uma das configurações que você pode ajustar no seu monitor para ele exibir as imagens para você é ajustar o gama. Inclusive tem tutorial na internet aí, no TechTutor, aí por aí, para você poder ajustar o gama do seu monitor. Mas o que seria isso? Quando a gente tira uma imagem, tira foto de uma imagem, o sensor da nossa câmera, ele segue uma regra que para ele poder captar a luminosidade, aonde é que ele vai escrever luz, onde é que ele vai escrever aquela intensidade de luminosidade naquele pixel, na seguinte proporção. É uma proporção linear que, conforme entra sinal, entra luminosidade. Entrou muito sinal, entra muito luminosidade. Entrou mais ou menos sinal, vai entrar mais ou menos intensidade, vai ficar pouco brilhoso. Entrou nada, zero de sinal naquele pixel, vai entrar zero de luminosidade, ele vai escrever preto. Mas o nosso olho humano, ele não é assim. Nosso olho humano, ele segue uma função exponencial. Essa função exponencial é uma equação que já conseguiram modelar essa equação, e eu não vou passar ela para vocês para não ficar cansativo. Mas é uma função exponencial que ela define também como que é essa percepção, né, de a entrada de sinal por luminosidade. Então, o quanto que a gente recebe de sinal, o quanto que a gente recebe de luz, para o tanto que o nosso cérebro vai escrever isso na nossa imagem, ali no nosso cérebro, para a gente poder visualizar, ele é um pouquinho diferente, segue essa função exponencial, o que acarreta uma série de diferenças. Tá legal? Por exemplo, se eu fazer uma função exponencial assim, ó, já dá diferente. Fazer linear também é diferente. Fazer assim é diferente. Se eu fazer um exponencial com um expoente um pouquinho maior, já vai dar um pouco de diferença ainda mais. Eu vou mostrar isso na prática, como que isso melhora ou piora alguma imagem. Vamos lá. Vamos lá para a parte prática aqui. Então, eu escrevi aqui uma função que faz o ajuste gama, porque ela é uma função bem chatinha. Legal? Então, assim, normalmente, se vocês olharem lá a equação, ela é essa. Essa aqui é a equação que define esse gráfico que eu mostrei aqui para vocês. Legal? E ela está escrito aqui em NumPy. Certo? Se alguém aqui tem interesse em aprender mais sobre NumPy também, essa função que a gente citou diversas vezes, a gente falou, essa aqui é uma função de NumPy e tudo mais, eu recomendo que assista o nosso curso de Bibliotecas Científicas com Python, que vai acontecer amanhã, quinta e sexta. Legal? Lá a gente vai explicar sobre NumPy também. Então, eu não vou explicar a fundo o que essa função faz, mas basicamente ela pega aqui o expoente que você quer colocar como gama e faz o inverso dele e aplica nessa função e retorna para nós
a imagem com o gama ajustado nesse parâmetro que a gente pôr aqui. Legal? Se a gente pôr um parâmetro aqui também menor que 1, perdão, a gente vai poder ver também como que vai acontecer isso aqui, ó. Sim, e vocês vão poder observar como que isso vai mudar a nossa imagem. Legal? Então aqui, ó, eu vou importar uma imagem que eu queria aqui para mostrar para vocês, que é essa daqui, ó. Isso aconteceu real, tá? Isso é um fato real, isso aconteceu... Ah, tá, isso aqui também é real, mas não é isso que eu queria dizer. Essa necessidade de aplicar ajuste gama aconteceu real na minha pesquisa, tá? A minha pesquisa científica que eu fiz, que eu desenvolvi, eu criei um banco de dados do zero com as sinalizações de trânsito maringaense. Então, eu consegui extrair milhares de imagens do trânsito brasileiro, das placas dos trânsitos e também dos semáforos. Por que eu não peguei isso pronto da internet? Tem na internet. Só que o nosso semáforo brasileiro, só de curiosidade, aliás, maringaense, ele é um semáforo que foi criado aqui em Maringá, é uma invenção maringaense, que é o semáforo sequencial. Podem observar que vocês vão para Londrina, por exemplo, vocês não encontram, até que Londrina encontra, porque Londrina às vezes começou a utilizar, mas se vocês vão para São Paulo, vocês podem ver que normalmente é esse, Estados Unidos também, né? Tem umas outras invenções aí que o pessoal inventou, mas esse semáforo aqui foi inventado por um maringaense, legal? E não tem um banco de dados para a gente poder trabalhar com isso em visão computacional. Então, eu tive que criar do zero esse dataset para poder trabalhar com isso primeiro. Então, quando eu tirei minhas fotos, né, foram fotos manual que eu tirei, algumas delas ficaram escuras em alguns cantos específicos. Se eu abrir aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, o que acontece quando você tira uma foto com o celular meu, que é comum, por exemplo, aqui no céu ele está bem claro e aqui ficou bem escuro. Tá legal? E se eu simplesmente pegar e aumentar o brilho dessa imagem, o que vai acontecer? Ele vai realmente aparecer isso aqui vai ficar mais iluminado, entretanto o céu vai estourar. Tá legal? Eu não entendo muito de fotografia, de Photoshop, mas normalmente o pessoal fala que é isso que acontece. Então eu busquei um método de como eu poderia pegar as minhas imagens e aumentar aonde estava escuro, porque tinha placas que eu consegui fotografar que elas ficaram bem escuras, e daí se eu aumentasse o brilho da imagem, estourava o céu. Então, como que eu conseguiria realmente aumentar só aquela parte específica? O ajuste gama, na prática, ele acaba fazendo isso como consequência. Eu vou mostrar aqui para vocês como que isso é verídico, e também como que pode ser usado, e é usado, na verdade, no Photoshop, no Illustrator, para você melhorar a sua imagem que você tirou lá. Então aqui, ó, vamos ver se está certo, trânsito 2.jpg, tá certo, legal. Então, eu vou, aqui ó, de novo, quando tem esse def, essa função, podem esquecer essa função aqui, se vocês vão entender essa função. Finjam que, onde eu estou falando aqui, ó, ajuste gama, e passando essa imagem, finge como se tivesse embaixo tudo esse código aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Eu vou simplesmente ler a imagem. Então, aqui, ó. Esquece essa parte aqui, tá? Ignora ela. Eu vou mostrar aqui, ó. Imagem é igual a o código que o Rodolfo ensinou para ler uma imagem. Vou passar essa imagem por parâmetro para a minha função, então ele vai passar tudo isso aqui e vai jogar aqui em imagem 2. Vou pedir para ele plotar a imagem 2, vou pedir para ele plotar a imagem 1. Imagem 1 e a imagem 2. A imagem 1 seria a imagem original, a imagem 2 seria com o gama ajustado. Vamos executar isso aqui. Tá legal. Vamos lá. Pessoal, aqui vocês conseguem ver que, primeiro, ai meu Deus, parece que a imagem ficou mais bonita. Porque olha só, olha como é que o céu está aqui, olha como é que o céu está aqui. Eu não sei explicar ao certo, talvez o Léo, que é designer, ele pode explicar melhor o que melhorou, mas de quebra, vocês conseguem ver, ó, não sei se dá para perceber, mas ó, aqui embaixo do carro, vamos supor que eu quisesse detectar alguma coisa aqui nessa sombra do carro. Aqui já ficou mais fácil, porque parece que tem uma clareada aqui. Talvez não veja tanta diferença assim, porque eu usei um valor baixo aqui, mas eu posso usar, por exemplo, 1.5. Eu vou ver a diferença realmente que vai dar. Ah lá, ó. Olha como que clareou essa parte aqui, que estava escura, que não estava dando para enxergar. Entenderam? Então, realmente, o ajuste gama é uma coisa extra, que realmente é uma coisa que pode ajudar a gente. Tá? Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, só para a gente ilustrar um pouco. E deixa eu ver aqui. Onde era mesmo que interrompia?
Ele já foi. Não sei porque demorou, pessoal. Normalmente é bem mais rápido usando uma GPU, tá? A gente já demonstrou isso no curso de Python. Mas ficou bem legal aqui, ficou bem interessante. Tá. Agora eu vou dar continuidade, então, falando essas coisas extras, e vou falar sobre área e perímetros de contorno. Então, aqui, ó, quando a gente trabalhou aqui com as moedas e com a Lena também, extraindo os contornos, a gente tinha ficado com vários contornos, um contorno principal e vários contorninhos em volta. E daí eu peguei e falei, tá, um dos jeitos é a gente pegar e trocar o método de thresholding. Mas tem uma outra forma também. Porque, por exemplo, uma coisa interessante que eu posso fazer é o seguinte, como eu resetei aqui, vou ter que fazer tudo de novo. Então aqui, eu vou executar isso aqui para ler as moedas de novo. Legal. Não tem as moedas. Tá. Vamos lá. Então, beleza. Então, aqui já tinha ficado perfeito já, tá? E uma coisa legal é que eu posso pegar aquele vetor contornos, eu posso passar essa funçãozinha que eu escrevi aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai contabilizar contornos e ele vai contar quantos vetores tem aqui dentro. Tá legal? Então, assim, se a gente fez tudo certo, fez um parâmetro bem legal, ele vai contar aqui, ó, isso aqui como um único contorno, isso aqui como único, então ele vai contar 1, 2, 3, 4, né? A gente sabe aqui por 1, 2, 3, 4, por 4, 4 vezes 4, 16, a gente tem 16 moedas aqui. Mas vamos supor que tivesse centenas de moedas aqui, a gente não saberia quantos que tivesse. Então, assim, essa opção len aqui, ela conta quantos vetores tem, quantos elementos tem dentro de uma lista de vetores, ou dentro de uma lista de elementos, né? Então, vai retornar para nós um número. E daí, não precisamos se preocupar com essa sintaxe, ele vai formatar isso para a forma de pintar aqui, para jogar aqui dentro. Então, olha que legal quando eu executo isso. Ó, foram encontrados 16 objetos nessa imagem. Então, é uma coisa bem legal que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu consigo aqui também contabilizar quantos contornos que tem aqui dentro. A gente consegue trabalhar muito depois de encontrar esses contornos. Tem muita coisa para fazer com esses contornos. Tá? Então, ele contou para mim, se eu tivesse colocado uma imagem aqui com, sei lá, 20, 50 moedas, desde que o meu código fizesse de forma interessante, conseguisse recortar os contornos de forma legal, eu conseguiria aqui fazer uma estimativa de quantos objetos tem nessa imagem, né? No caso, 16 moedas. Tá. Agora, uma coisa legal que eu também já falei ali, que a gente consegue estimar qual que é o perímetro e qual que é a área dos nossos objetos, através dessa funçãozinha aqui. Então, assim, ó, o que essa funçãozinha faz? Para quem viu lá na aula de Python com o Léo deu, a gente passou, assim, rapidamente também, sobre estruturas de repetição. Quando você estuda lógica de programação, você acaba lidando com estruturas de condição e estruturas de repetição. Então, essa estrutura de repetição, a for, ele vai pegar aquele vetor contornos, e só para relembrar para vocês, eu vou pedir aqui para ele pintar contornos para mim. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, criar um novo código, vou pedir para ele, para mim, pintar contornos. Lembrando que eu estou pegando dessa imagem moeda, tá? Desse processamento aqui, eu estou pegando para cá. Legal? Vamos pintar contornos. Então, ó, esse aqui que é contorno, né? Tem 16 vetores aqui dentro, 16 contornos que ele achou, cada um dos vetores. Então, assim, só relembrando o que seria esses contornos, eu consigo pegar e falar assim, ó, para cada um, ó, ele vai jogar para a variável i, para cada um desses contornos, o que ele vai fazer? Ele vai jogar nessa função de OpenCV que ele vai detectar, estimar o perímetro disso. Tá legal? E tem essa outra função aqui, ó, que ele vai contornar a área. Legal? Ele vai encontrar a área. Então, se eu pintar isso, ó, para cada um daqueles contornos, ele vai jogar para mim, ó, o valor da área, o valor do perímetro. O valor da área, o valor do perímetro. Legal? Se a gente ver aqui, ó, a gente vai ver que tem 16. Um correspondente para cada contorno que ele achou, um para cada moeda. Legal? E aqui eu posso dar uma olhada no tamanho da área. Aí eu falei para vocês, tá, e por que é tão interessante assim eu achar a área e o perímetro de algum objeto? Porque aqui, ó, vamos dar uma olhada, ó,
As imagens, está certo que as imagens são do mesmo tamanho, mas na hora que ele achou o contorno, talvez ele escreveu um pouquinho maior um contorno de um pouquinho menor no outro. Vamos supor que essas moedas fossem diferentes. Talvez se eu tivesse pegado uma imagem melhor, que tivesse uma moeda de R$1,50 aqui, ficaria melhor. Depois eu pego outra imagem para mostrar para vocês. Mas olha, aqui podem ver que tem algumas áreas que são maiores. Por exemplo, essa aqui ela tem 7.264,5. Na unidade de medida lá, unitária, pixels, né? Então essa aqui ela já tem 7.280. Essa aqui já tem 7.300. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar, aproveitar esses contornos e passar cada um deles para encontrar essa área. E se ele for maior do que 7.300, então eu escrevo esse contorno. Se não, eu não escrevo. Legal? Então, lembra lá da Lena, que quando acho que foi a imagem da Lena que eu peguei, ou também foi da moeda, que ficou com vários negocinhos aqui, vários contornos que ele pegou também, que ele achou que era contorno. Eu posso filtrar aqueles contornos simplesmente analisando o tamanho da área deles. Então eu posso remover, é uma outra forma interessante de fazer isso. Legal? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui colocar para ele não escrever o contorno para mim. Tá? Então, ó, se eu printar a imagem tá assim. Legal? Mas ele achou o contorno aqui, ele achou o vetor de contornos, mas ele não desenhou para mim, tá? Por quê? Porque eu quero que ele desenhe só aqueles... Opa! Eu quero que ele desenhe só aqueles que a área for maior de 7.300. Legal? Para quem viu lá o curso de Léo, talvez se familiarize melhor, para quem treinou também. Legal? Então, vamos fazer isso. Olha lá. Ele escreveu os contornos só daqueles que tinha um valor maior do que 7.300. Legal? Talvez aqui não ficou bem ilustrado, porque todas as moedas parecem que têm o mesmo tamanho para nós, tá? Mas a gente pode fazer isso com outras imagens também. Legal? E é o que eu vou fazer agora. Vamos pegar uma imagem melhor aqui para a gente trabalhar. Tá. Eu quero trabalhar com essa imagem aqui, tá bom? Então, vamos lá, fingir, vamos simular como a gente estivesse fazendo uma aplicação mais interessante. Tá. Então, aqui, eu vou importar essa imagem, chamada micro. Estou verificando agora, ela é JPG mesmo. E o que é essa imagem? Eu estava tentando achar uma imagem que tivesse, tipo assim, plaquetas do sangue, sei lá, mas elas, em geral, eram muito bagunçadas. Então, eu também não consegui achar uma imagem legal. Eu achei essa, eu coloquei, aí eu trabalhei com ela um monte de vezes, testei. E depois que eu fui ver que, na verdade, isso aqui é um zoom no microscópio de ferro fluido. Mas tudo bem, vamos fingir que isso aqui é uma coisa lá da plaqueta do nosso sangue, que a gente está querendo contabilizar de forma automática, ou vamos supor que isso aqui também fosse ferro fluido e a gente está fazendo um TCC, um trabalho aí que a gente queira contabilizar de forma automática no microscópio quantas dessas partículas aqui de ferro fluido tem, enfim. Tá, vamos lá, fingir, né? Tá. Então, de novo, não vou mostrar isso do zero, que eu já mostrei. Ele importa de forma colorida, transforma para a escala cinza. Aqui, talvez, sim, seja interessante a gente jogar para histograma. Legal? Então, a gente faz aqui o histograma. Legal? E depois ele passa aqui para dar um blur nisso. Olha lá, ó, já está querendo desconectar minha GPU porque eu não estou mexendo. Enfim, vamos usar esse threshold adaptativo. Vamos aplicar aqui as bordas, contorno. E vamos desenhar esse contorno para a gente ver como é que vai ficar. Tá? Vamos voltar aqui, então. E depois a gente vai trabalhar para aquela parte extra lá. Vamos ver como é que isso vai ficar. Olha isso. Não ficou legal. Concordem comigo? Que não ficou interessante? Por quê? Pode ser várias coisas, pessoal. Então, assim, o meu primeiro chute, a primeira coisa que eu penso em usar é esse Adaptative Threshold aqui, para essa imagem que a gente está querendo. Porque percebem aqui, ó, deixa eu botar a imagem sem nada, quer ver? Se vocês trabalharem aqui, vocês vão observar que essa imagem aqui, ela não está muito difícil de trabalhar, porque primeiro que ela já está, eu importei ela colorida, mas ela está em escala cinza já. Enfim, vocês podem ver aqui, ó, que ela tem basicamente duas cores e tá um contraste bem legal entre o que eu quero pegar e o que eu não quero pegar. Eu não quero pegar esse fundo, eu também não quero pegar essas linhas aqui, não. Não sei o que é isso. Eu quero pegar essas bolinhas aqui.
né? Então, assim, dito isso, talvez usar o... Assim, isso depende de pessoa para pessoa, mas, assim, por mim, acho que não é legal a gente usar esse Adaptive Threshold. Então, vamos usar o outro. Legal? Eu vou aqui comentar esse e simplesmente trocar por esse. Vamos ver agora como é que vai ficar. Vou tirar esse aqui, isso não vai dar problema. Melhorou bastante. Só que tem um problema. Olha lá, ele pegou os trocinhos aqui, ó. Tá vendo? E a gente não quer pegar esses negocinhos, a gente quer pegar só isso aqui. Bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos analisar como é que tá ficando o nosso threshold. Olha lá, ó. Ele tá ficando assim. Vamos dar uma mudada aqui, eu tô nesse parâmetro aqui para ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. Vamos jogando valores. Olha lá, ó, parece que se eu diminuir, eu consigo um valor melhor. Mas tem que ser esse for manual. Não, cara, é tipo assim... Nesse caso aqui, pensa que faria uma vez, depois sempre deixaria lá no microscópio e daí ele ficaria contabilizando aqui para você sempre essas partículas para você. Vou jogar 50 aqui só para ver. Olha lá, ó. Já ficou muito melhor. Aí se eu diminuir demais, corre o risco de eu perder já alguma bolinha lá. E ele pode interpretar isso como se fosse bolinha também. Tá? Mas aqui já ficou legal. Tá? Isso aqui a gente sabe que não é bolinha. Se a gente olhar a imagem original, a gente vai ver que isso aqui trata-se dessas linhas aqui. Tá? Mas a gente pode fazer isso aqui depois através da filtragem lá da área. Legal? Filé. Então aqui, ó, vamos ver como é que tá ficando os contornos aqui para nós. Olha lá, ó. Já ficou bem mais interessante. Apesar que ele pega uns carinha aqui, né? Legal. Mas vamos lá, então. Ele pegou o A, o B e o C aqui também. Isso vai dar bastante problema para nós, mas tudo bem. Tá. Agora aqui, ó, eu vou dar uma olhada para verificar aqui como que foi os contornos que ele achou. Na verdade, eu vou pedir para ele não escrever o contorno para mim. Tá. Aqui, ó. Se a gente dar uma verificada, a gente vai poder ver o padrão aqui do tamanho da área que cada negócio tem. Percebam que tem uns aqui, ó, que tem 4 de área, tem uns que tem 100 e pouco, a gente tem um que tem 5.000, tá vendo? Então vamos colocar, por exemplo, para ele filtrar aqueles que tenha maior do que 100. Vamos ver se vai ficar legal. Então, ó. Então tá aí, ó. Filtrou alguns, mas esse aqui, bem, parece que realmente é. Agora esse aqui não é. Esse aqui eu sei que não é. Então vamos colocar 200. Hum, 500. Vamos ver se a gente consegue pegar realmente só aquilo que interessa para nós. Rolou 1.000. Acho que ele não está mudando. Talvez é porque ele já está... Deixa eu fazer o seguinte, então. Reiniciar ambiente de execução. Eu vou limpar essas variáveis. Vou executar de novo aqui. Isso aqui. Vou executar de novo isso aqui. Vamos ver agora se vai. Agora foi. Então tá aí, pessoal. Ó, a gente conseguiu contabilizar todas as bolinhas aqui, tá vendo? Às vezes a gente perdeu essas pequenininhas aqui. A gente pode ajustar esse valor aqui pra gente, se a gente quiser melhor. E daí a gente pode pegar, ó, e a gente pode também pedir para ele contabilizar só esses contornos aqui, depois que a gente já filtrou aqueles outros. Então aqui, ó, essa imagem do meio, a gente já podia pegar, fazer essa contagem de quantos que a gente tem. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa com isso, muita aplicação, tá legal? E a gente não dá tempo de a gente estar tão a fundo num curso introdutório, mas eu acho que ficou bem ilustrado para vocês essa parte aqui, tá bom? Agora, só para finalizar, já são 3h54, eu quero fechar em 4 horas certinho. Eu vou falar assim que é possível rastrear, vou falar como que é possível você fazer rastreamento de formas geométricas e, por fim, vou citar a detecção de objetos com RAR Cascade.
Legal? Então aqui, deixa eu só jogar aqui rapidinho filtros. Tá. Eu tenho uma biblioteca aqui de um código que eu fiz, separado para mim, que eu utilizo, que eu posso passar para vocês também depois. Mas aqui, ó, eu não coloquei isso porque eu não achei que isso daria para chegar nessa parte aqui, mas eu queria sim citar isso, mesmo que falta só 5 minutos. Mas olha, a gente tem uns outros métodos aqui também, que é de filtragem de contornos. Então, assim, que vocês podem estar pesquisando depois, que é esse Hard Circles. Legal? O que esse carinha faz? Você passa aqueles vetores de contorno e ele aliás, você passa o Kenny para ele e ele é capaz de as bordas, ele é capaz de identificar só contornos que são circulares. Então a gente consegue sim também detectar círculos usando o OpenCV. Isso pode ser útil para você detectar alguma placa circular no trânsito, por exemplo. Entenderam? E também aqui eu poderia fazer, a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui seria esse triângulos aqui também, essa função que eu escrevi, mas a base dela é a utilização dessa função aqui, ó, de OpenCV, que se vocês quiserem se interessarem, vocês podem ir atrás disso também, que é você fazer aproximação de polígonos. Então, depois que você extrai o contorno, você consegue pegar e fazer uma função matemática aqui, uma função do OpenCV, na verdade, que ele vai identificar, ele vai transformar cada um desses contornos em polígonos. E daí você consegue fazer a leitura para cada um desses polígonos. Quantas pontas, quantos lados, na verdade, esse polígono tem. Se for 3, então você já sabe que ele é um triângulo. Você consegue identificar triângulo. Você pode colocar aqui que esse número seja 4. Então, se for 4, você consegue detectar um quadrado. Ou você pode detectar um pentágono, assim por diante. Então, você consegue fazer uns filtros dessa maneira também. Só queria ilustrar isso para vocês. Por fim, a última coisa para a gente finalizar esse curso, a última coisa que eu queria mostrar para vocês, é que tem uma técnica que utiliza OpenCV para fazer a detecção de imagens. Já adianto que não é o estado da arte de detecção de imagens. O que a gente utiliza, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso em um outro curso, talvez em algum dia a gente pode passar isso para vocês de uma forma diferente, talvez uma conversa informal. O estado da arte, hoje em dia, para detecção de objetos, já faz tudo isso de forma automática para a gente, que o OpenCV faz. Quando o objetivo é realmente só detectar objetos. A gente usa inteligência artificial e a gente utiliza técnicas como IOLO, redes neurais convolucional, também tem single shot detector, tem várias outras técnicas que utilizam por padrão o OpenCV a fundo, mas você não coloca a mão no OpenCV em si, né? A técnica já acaba fazendo isso para você, os frameworks. Mas também tem uma técnica que utiliza o OpenCV de forma direta para fazer detecção, e eu queria falar sobre ela. O nome dela é Hair Cascade, e o que ela faz é o seguinte: se vocês forem lá no repositório do OpenCV, igual o Rodolfo já ensinou para vocês, e vir aqui em Data, Hair Cascade, tem a versão CUDA. CUDA é a versão que você compila isso para rodar em GPU. Então, para quem tem GPU, eu recomendo que estude sobre a instalação do CUDA no seu setup aí do Python, para você poder rodar algoritmos utilizando a GPU, ou seja, o seu gerenciamento gráfico, né, para poder rodar essa parte de OpenCV. Se você só tem CPU, que nem eu, você pode usar essa parte aqui, normal. E aqui, ó, o pessoal, eles treinaram eles criaram diversos arquivos já treinados, já em XML, para detecção de olhos, detecção da face frontal de gato, de corpo completo, de um sorriso, e assim por diante. Tem várias partes aqui, e você pode simplesmente baixar esse arquivo já pronto, e igual esse tutorial ensina para vocês aqui, eu posso mandar esse link para vocês aqui agora, se vocês quiserem, e ele ensina, com poucas linhas de código, você passa esse arquivo aqui, e ele já faz todo o processo para você. Olha lá, ó, é só um comandinho, ó, Cascades Classifier, você vai detectar em multi-escala. Só que daí você precisa passar esse XML que já é treinado já. E daí esse algoritmo ele vai ser capaz de identificar onde é que tem um gato na sua imagem e jogar um quadradinho nela. Vai ficar assim como resultado final. Olha que interessante. Léo, mas eu quero detectar balões.
do cachorro, não tem ali. Então, tem sim métodos hoje em dia que você pega e cria o seu próprio XML de Har Cascade. Para isso, você precisa achar um monte de imagem de cachorros. Eu indico, por exemplo, Imaginet. Imaginet é um site que você tem aí um dataset de várias categorias que você quiser. Você pode jogar, por exemplo, dog aqui. Você vai baixar aqui, tipo, milhares de imagens de cachorro. E daí você vai utilizar o tutorial que você fizer na internet sobre Har Cascade para criar o seu próprio XML. Mas eu vou ser capaz de seguir esse tutorial para fazer isso. Tá legal, pessoal? Bem, então aqui eu vou mandar esse link para vocês e eu encerro então a minha parte que eu tinha para passar para vocês, na parte prática aí de aplicação de OpenCV. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida em alguma coisa? Alguma curiosidade para passar para a gente? Nenhuma dúvida? Leonardo, Rodolfo, alguma coisa para acrescentar? A gente pode finalizar o curso. Rodolfo? Pô, eu tava mutado. Eu acho que por mim tá excelente, a gente já passou bastante coisa. E claro, se vocês realmente querem ir atrás, existe uma documentação do OpenCV que, sério, acho que tem mais uns 30 tópicos lá que vocês podem ver, podem dar uma olhada, tudo sobre processamento de imagem, tratamento de imagem, tudo sobre imagem e vídeo também, porque um vídeo é um conjunto de frames. Então, o que eu recomendo para vocês vocês irem no tutorial da OpenCV e vocês darem uma olhada lá, porque, sério, o que a gente passou aqui é 10 tópicos dos 50 que tem lá. Então tem bastante coisa. E todas são coisas muito boas e muito interessantes em processamento de imagem. Eu vou mandar aqui o tutorial em Python deles, porque é o que a gente está trabalhando, e também aproveitar e mandar o material em PDF. Eu não sei se tem como enviar aqui, ou é bom postar no Drive, né, enviar para eles, né? A gente coloca lá. Eu já vou postar no meu aqui, daí eu já envio. Mas enfim, é isso. E acredito que por mim já podemos finalizar o curso já. E é isso. Sim, sim. Esse curso aqui, gente, ele foi muito bom, principalmente para dar uma base para quem quer seguir em algum projeto, alguma pesquisa com isso. E a gente deu uma base ótima para processar uma imagem ou um vídeo. Com o que o Leonard Shell passou dos extras, é basicamente o estopim para vocês começarem a aplicar isso daí em algum lugar. Em especial aquela parte lá na qual você consegue calcular a área a partir de contorno. Isso daí eu acho uma coisa fantástica. É isso Legal. aí. Então, Beleza, então. Pode falar, Léo. não, só ia agradecer, então, pessoal, pela atenção aí. E passar aí a palavra para você encerrar aí, já falar dos Beleza. Tranquilo, então. De novo, né, agradecer, pessoal, a presença de todos. E desculpe passar o tempo aí um pouquinho, né? Mas como o pessoal falou, é muito assunto, é muito interessante mesmo. Mas eu queria destacar para vocês, eu estou enviando no chat o link do formulário, né? Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho para falar desse formulário para vocês, né? Peraí. Dá para ver aí? Está carregando. Beleza. Dá para ver normal aí, pessoal? Sim, sim. Beleza, então. Tranquilo. Eu peço para vocês, esse curso é muito importante para a gente do ramo, né? Nós estamos desenvolvendo essa maratona. Que vocês respondam
essa pesquisa de qualidade, né? Essa pesquisa que nós vamos estar analisando depois, que vai ajudar a gente a programar cursos futuros. Beleza? Então aqui vai ter, né, algumas janelas. Vocês vão escolher o OpenCV com Python aqui, que é a última, né? E aqui vocês vão dar uma avaliação geral, né? Um curso em geral, vão estar avaliando nossos ministrantes, né? Como que foi tudo. Avalia o nosso conteúdo e a nossa plataforma. Nessa aba aqui, sobre sugestões, dicas, críticas, entra aquilo que os meninos estavam comentando, né? Ah, eu queria alguma coisa mais específica, eu queria um curso futuro com o Leon Shell a respeito para saber mais como que foi esse trabalho dele, né? Queria saber como que funciona para trabalhar com vídeo. Estava olhando o material, tive alguma dúvida, queria um tópico em específico, um tópico mais aprofundado. Então pode colocar aqui, a gente vai estar captando todas essas informações. Beleza? Aí dando um next aqui, a gente entra na aba que é a respeito do certificado, né? O nosso curso, como todo mundo viu, é gratuito, né? Mas nós cobramos um valor simbólico, uma doação, né, para o nosso ramo, e em troca a gente emite o certificado desse curso para vocês. No caso aqui, para visitantes, é o valor de R$10, para voluntários e colaboradores do ramo é R$5, e para quem é membro, né, do I3E, esse certificado ele é grátis. Né? Lembrando que esse valor é um valor simbólico, né, caso você não tenha necessidade de você estar pagando, mas esse valor ele é convertido para projetos, né, para a gente estar realizando projetos. E caso você queira gerar o certificado, é só vir em sim, da Inext aqui, você vai entrar numa aba de dados aí, você vai estar preenchendo, é bem simples, beleza? Só comentando rapidamente aqui no nosso canal, né, aqui o pessoal estava falando sobre, um detalhe de Python que eu não entendi, as aulas já estão postadas aqui, tá, pessoal? É só seguir lá o nosso canal e tá vendo. E outro detalhe, os cursos da semana, caso vocês não tenham se inscrevido ainda, né, tem o curso aqui das bibliotecas de Python que começa amanhã, né, temos de sinais biométricos também com Python, e aqui já um spoiler que eu acho que o pessoal acabou de postar no Insta, né, que é os cursos da semana 6, né, que vai começar a semana que vem. Então aí para quem curte JavaScript aí vai tá bem legal, vai tá bem maneiro. Beleza? Esse era o recadinho que eu queria passar para vocês, né? Se faltou alguma coisa aí, o pessoal pode estar me auxiliando, mas do mais, é isso. O Bento, Oba! é o seguinte, eu vou colocar aqui o link do nosso site e nós vamos disponibilizar lá na seção arquivos, tá bom? Ué, Léo? O que o Léo mandou aqui? Opa! Eu coloquei no slide já no ramo. Não, eu ia mandar o site para ficar no site esse arquivo. Beleza. Se você já mandou, tudo bem. Eu ia passar o material pro pessoal mesmo. Então, beleza. Então, acredito que seja isso, pessoal. Não deixem de responder de novo. Peço, por favor, que respondam esse formulário, vai ser muito importante. Beleza? Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente encerra por aqui. Valeu, galera. Então é isso, gente. Obrigado por participar aí e valeu. Obrigado. Tchau, pessoal.